Boa tarde, senhores cidadão 4-barrense, contribuinte do município e toda a região metropolitana de Curitiba e do estado do Paraná e da federação, ou seja, do Brasil. Hoje nós estamos aqui na sede da Câmara de Cidadania, onde nós já estamos há 17 anos, na rua Agimiro Fugêncio da Cruz, número 36, bairro Pinheirinho, Borda do Campo, cidade de 4 Barras. A Câmara de Cidadania ela foi criada na Rua das Rosas, número 20, Conjunto Itapira 3, ali na Coab, no centro de 4 Barras. Escrita no CNPJ 07-335-907/1000-50. O foco da Câmara de Cidadania, ele foi criada para servir e não ser servido. Ou seja, nós não recebemos recurso público, nem federal, nem estadual, nem municipal. E também nem ajuda, nem doação de empresas privadas, ou de cidadãos, ou de membros. Aqui tudo é custeado pelo presidente da Câmara da Cidadania, Abreu, e pela sua esposa, Nete Abreu. Nós construímos um sobrado de 220 metros quadrados, onde nós cedemos à frente aqui do sobrado 70 metros quadrados para a sede da Câmara de Cidadania. Nós custeamos água, luz, internet, custo zero para a Câmara de Cidadania e para membros, onde já tivemos 11 membros e por desvio de conduta e de má fé, eles foram afastados, porque mordia e assoprava. E aqui nós somos imparcial e independente. Não temos político de estimação. Por que nós criamos a Câmara da Cidadania? Porque nós, como cidadão, como contribuinte, quando mudamos para cá em 1992, ouvimos vários não para abrir uma empresa, para ser um empreendedor. E também no serviço de Secretaria de Saúde, Infraestrutura, Secretaria Social e outras secretarias de governo. 4 Barras tinha uma tradição que o comércio era para meia dúzia de famílias tradicionais e não abria CNPJ para quem viesse de fora. Eu tomei uma atitude e falei, vou quebrar esse protocolo, eu vou quebrar essa tradição, esse vício, que uma cidade, no estado da federação, todo cidadão pela Constituição Federal tem direito, tem deveres e tem obrigação. Não importa qual estado ele vai residir, qual cidade ele vai morar. Os direitos são iguais. Todo poder emana do povo e ninguém está acima da lei. Então, foi por isso que nós criamos a Câmara de Cidadania. Já estamos desde 1992 a 2026. E agora nós tomamos uma decisão
de criar o nosso livro, escrever o nosso livro. O que é a Câmara de Cidadania? O que é a transparência? O que é cidadania? O que é um ato cívico? O que é ser ético, com princípios morais sociais? Então, dando continuação aqui, no segundo capítulo do livro, a transparência e cidadania como ato cívico e ético, nós vamos hoje para o segundo capítulo. Está tudo fora de ordem. Não, tá certo. Vamos lá para a página 15, onde nós paramos na página 14, no vídeo passado. Se o cidadão consegue compreender as causas e os efeitos das ações governamentais, se não puder traçar uma linha entre uma promessa e a sua efetivação, entre um gasto público e o seu ímpeto real, a cobrança torna-se invasível. A opacidade institucional, ao esconder desempenhos, os custos e os resultados, cria um escudo protetor, ou seja, ele fica oculto lá na bolha para ineficiência e a má-fé do gestor público, tanto do executivo quanto do legislativo, e também do judiciário, quando ele deixa de ser imparcial e se torna parcial, amigo dos geradores de despesa no seu estado ou no seu município. Ao esconder o desempenho e os custos e os resultados, cria um escudo protetor para a ineficiência e a má-fé. Os gestores públicos e os representantes eleitos, ou seja, os senadores, deputado federal, deputado estadual, governadores e vereadores e prefeitos, cientes de que suas ações não serão plenamente escrutinadas, pode um dos maiores incentivos à boa governança, o medo do julgamento informado de seus eleitores, a democracia democrática de direito, assim degenera e é um sistema onde a confiança e a credibilidade ela é cega e a prestação de conta é uma formalidade. Desculpa aqui que eu vou trocar o óculos. Sem a substância perpetuante ciclos de governo que opera na penumbra, longe do olhar vigilante de uma cidadania verdadeiramente consciente, com transparência, nessa penumbra onde o escrutínio público é diluído,
a prestação de conta. É um mero ritual florense e uma arquitetura de influência que desvia o fluxo de recursos e decisões do bem coletivo para bolsos particulares. As ausências de visibilidade transformam os processos decisórios em arenas exclusivas, onde a capacidade de moldar política não deriva de representações democráticas de direito ou de interesse público, mas nas proximidades com o poder do acesso a privilegiados e a informação que é negada ao cidadão comum. Grandes corporações de consórcios financeiros e grupos e de pressão organizados não apenas se beneficiam da opacidade, eles a cultivam investindo maciçamente em equipes de lobby, de consultores especializados e ex-funcionários públicos que dominam a linguagem hermética das regulamentações e as intrigada teia burocrática. Aqui nós estamos falando de lobistas que são infiltrados nas gestões públicas, ou do governo federal, ou do estado, ou do município, que negociam dispensa de licitação, pregão, ou contrato de licitação, onde há o toma lá da cá, o caixa 2, a rachadinha, subfaturando os contratos de licitação. Enquanto o cidadão médio luta para justificar um edital público ou entender as emendas a um projeto de lei, esses autores privados já estão nos bastidores influenciando a redução, inserindo cláusulas, aditivos, especificar, garantindo que as regras do jogo sejam desenroladas à sua medida. E o resultado são licitações, pregão ou dispensa de licitação com requisitos técnicos que só uma empresa pode atender, o subsídio fiscal concedido sem justificativa clara ou desregulamentação de setores que beneficiam oligopolias, tudo sob o véu da complexidade técnica e da confidencialidade comercial. Essa manipulação silenciosa e oculta é facilitada pela falta de transparência e cidadania com imparcialidade, que garante que a balança do poder pende exemoveramente para aqueles que os meios para navegar e explorar a escuridão burocrática do contrato de licitação, pregão ou dispensa de licitação nos governos
federal, estadual e municipal. O custo dessa engenharia opaca é orçada pela coletividade, serviços públicos essenciais como a saúde de qualidade, a educação, a segurança pública pode ser precarizada para desviar verbas para projetos de infraestrutura sobrefaturadas, para que haja caixa 2 e rachadinha entre empreiteiras, fornecedores e agentes públicos e ordenadores de despesa. Isso quando nós falamos de ordenadores de despesa, nós falamos das duas casas de lei, executivo e legislativo, onde os vereadores, deputados estaduais, federais, foram eleitos para legislar e fiscalizar, mas são omissos e alienados ao sistema corrupto e corruptores. Podem ser precarizados para desviar verba pública para projetos de infraestrutura e subfaturado, cujos lucros incham os balanços de poucas empreiteiras, ou seja, fornecedores de serviços. A legislação ambiental, que deveria proteger o patrimônio natural de todos, é enfraquecida por pressão de setores extrativistas, cuja as operações sigilosas geram riquezas privadas à custa da degradação irreversível do meio ambiente. O cidadão que paga impostos, ou seja, os seus tributos de IPTU, ou quando ele compra no comércio, é emitida uma nota fiscal, e ele tem que exigir do comerciante que emita a nota fiscal para evitar a sonegação, à espera do retorno em forma de bem-estar social, a infraestrutura de qualidade vê-se despojada sem entender como as suas tributações são drenadas para financiar agendas que não são suas. As riquezas geradas por esses arranjos não se distribuem, elas se concentram profundamente a desigualdade minada na coesão social. Essa dinâmica perversa, onde os interesses privados sobrepõem ao público, ao contribuinte que paga seus impostos, não é um acidente, mas é uma consciência, é uma consequência direta e muitas vezes intencional de má-fé, da opacidade institucional. Ela permite que as decisões cruciais sobre o futuro de uma nação sejam tomadas às portas fechadas, sem o escrutínio que a legitimidade democrática de direito exige, que deveria ser um processo de deliberação coletiva e busca pelo bem comum, transforma-se em leilão de influência, onde a voz do povo é abafada pela ressonância
dos interesses mais poderosos e articulados pelos políticos corruptos e corruptores, ou seja, executivo e empresas empreiteiras e fornecedores. A opacidade nesse cenário não é um acidente, mas é um instrumento e a ferramenta que permite a transfiguração do Estado de guardião dos interesses públicos em facilitador de ganhos privados. O sistema político, ao invés de ser um palco para deliberação coletiva de interesse público do cidadão contribuinte que paga seus impostos, torna-se mercadoria de informação e de influência, onde o preço do acesso determina de moldar o futuro. A consequência mais perversa é silenciosa, a dissolução de ideias, de um bem comum, substituída por uma colcha de retalho de interesse autonomizado, cada qual buscando a sua fatia, os seus interesses, para enriquecimento ilícito na escuridão, enquanto a capacidade da sociedade de se defender e de construir um futuro compartilhado se atrofia na ausência da luz que a informação deveria prover a transparência e a cidadania no portal da transparência de todos os gastos públicos. A opacidade institucional, ao invés de ser uma falha ocidental, revela-se como um mecanismo de filtragem e um divisor invisível que segmenta a sociedade entre aqueles que possuem os meios para decifrar os labirintos do poder e aqueles que são mantidos às margens, desprovida de qualquer bússola. Qual é a bússola? É a nossa Constituição Federal, que são rasgada e jogada no lixo, e o erário público vai para o ralo da corrupção, porque eles não obedecem à nossa Constituição Federal. Essa assimetria de acesso à informação, ou seja, a lei da liberdade de expressão e livre-arbítrio, não é apenas uma desvantagem, é uma forma insidiosa de exclusão política que esvazia a própria ideia de cidadania e de transparência participativa e democrática de direito do cidadão que paga seus impostos. Quando o conhecimento é monopolizado, a capacidade de influenciar e de agir praticamente também restringe, criando um abismo entre o ideal democrático de direito e a realidade vivida por grande parte da população. O direito ao voto, por exemplo, embora formalmente universal, esvazia-se de significado quando o eleitor dispõe dos elementos para avaliar criticamente os programas históricos e as propostas dos candidatos
a presidente da República, senadores, deputado federal, deputado estadual, governadores, prefeitos e vereadores. Colher o melhor representante para gerir a saúde pública, a segurança pública e a educação. Se os dados sobre a eficiência dos hospitais e os gastos com medicamento, remédio, os resultados dos tratamentos são insensíveis, deliberadamente distorcidos, ou seja, não é transparente, ele é parcial, eles omitem a prestação de conta, é maquiada. E quando eu faço uma denúncia ao Ministério Público, eu chamo muito a atenção, eu provoco muito o Ministério Público como presidente da organização fiscalizadora Câmara de Cidadania, para que fique atento à manipulação dos vereadores, os representantes do povo e do ordenador do Executivo. Porque eles já têm uma tradição, uma estratégia, há mais de 30 anos no município de Quatro Barras. Por que estou falando agora de Quatro Barras? Porque Quatro Barras já tem esse vício. Entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereador, entra presidente de Câmara Municipal, sai presidente, mas a corrupção está na veia, está na tradição, onde eles usam os ordenadores de despesa e o departamento jurídico para dar parecer favorável à prestação de conta, porque o controlador, ele, de vez ser imparcial, ele é parcial ao ordenador de despesa do Executivo e do Legislativo. Por quê? Porque em troca do toma lá da cá, todos esses agentes têm 8, 6, 4 parentes no Executivo e no Legislativo. Então ele faz de conta que não vê. A escolha se torna um ato de fé, de adesão, discursos vazios ou de respostas à campanha emocionais, ou em vez de uma decisão informada e racional. O cidadão é, então, reduzido ao mero instrumento de legitimidade de um sistema corrupto, arcaico, ultrapassado e falido pela banda podre dos maus políticos. Porque nós, eleitores, não sabemos escolher os nossos representantes. Nós escolhemos pelo toma lá da cá, em troco de cesta básica, dentadura, óculos, material de construção, passagens e outros favores, como exames e consulta do fura-fila. Porque você, cidadão usuário do SUS, você não precisa de vereadores para pegar um exame, uma consulta ou remédio na Secretaria de Saúde.
é um direito seu, está garantido na Constituição Federal, no artigo 96 ao artigo 200. Isso é crime e dá impunidade administrativa e dá cassação ao prefeito e também afastamento do ordenador de despesa da Câmara Municipal e de Vereadores ou de agentes públicos. Essa privação de informação não apenas impede a tomada de decisões conscientes nas urnas, mas também paralisa a capacidade de fiscalização e continua assim. Sem acesso a relatórios de desempenho nos auditórios públicos. Ou seja, toda prestação de conta ela é feita ou na Câmara Municipal, no plenário, ou no Executivo, em auditórios do Executivo. Contratos detalhados e dados orçamentários em tempo real. Como pode a sociedade civil organizada e os movimentos sociais e o mesmo o cidadão individual cobrar efetivamente por resultados, identificar desvio de conduta na prestação de conta ou propor melhorias? Não tem como se ele não tiver acesso aos contratos de licitação, pregão e às despesas no Executivo e no Legislativo. Tem que estar no portal da transparência. Todas as notas fiscais, todos os empenhos pagos para os fornecedores e empreiteiras. Não pode ficar oculto. A exclusão informacional impede a formação de uma base sólida para contestação e a advocacia, transformado a participação em um exercício de adivinhação, facilmente refutado pela autoridade com base em informação privilegiada, conhecimento técnico que não é compartilhado com a sociedade, ou contribuinte, ou cidadão que paga seus impostos no município, que tem o direito de ter acesso à informação. A frustração gerada por essa impotência informacional é a semente da apatia política. O cidadão, repetidamente confrontando com a imparcialidade de compreender a influenciar os processos que afetam a sua vida, recua para uma posição de passividade desengajada-se em espaço público. A crença na efetividade da participação esmerce abrindo o caminho para o cinismo e desconfiança generalizada nas instituições executivo e legislativo. Este não é um erro do sistema, mas é dos seus resultados
mais pernicioso a criação de uma massa de excluídos, de políticos corruptos e corruptores, cujo poder reside apenas na formalidade do sufrágio, mas não da substância da influência. Para concluir essa pauta de hoje, do dia 10/8/2026, transfigura um arranjo onde poucos, munidos da chave do conhecimento, da sabedoria, detêm o monopólio da decisão e do poder. A verdadeira exclusão política se manifesta não pela ausência de direitos formais, mas pela supressão das condições materiais e informacionais, que tornariam esse direito e dever efetivo, relegando a maioria e a margem das escolhas que moldam o seu próprio destino. Nós, cidadão, contribuinte, que mantém a máquina pública do município onde você reside, que paga a folha de pagamento, eu vou dar um exemplo, 4 Barras é o maior gerador de emprego do município. Nenhuma empresa privada tem tanto funcionário como a Prefeitura Municipal de 4 Barras. Mas deveria tornar as suas despesas fiscalizadas pelos 9 vereadores da Câmara Municipal. Mas quando o prefeito ele consegue fazer a maioria da base dos vereadores do seu partido, as informações da despesa pública, elas são rasgadas, fatiadas ou até em máquinas que a prefeitura tem, a Câmara tem, por um funcionário, um agente público, e ela é jogada no lixo ou queimada. Para quando houver uma denúncia de uma organização governamental, como exemplo a Câmara de Cidadania, quando o TCE, que é uma entidade fiscalizadora, mas não tem poder de polícia, é provocado, e quando ele quer ser imparcial, não parcial, porque eu já provoquei várias vezes o TCE do estado do Paraná, só uma vez, desde 1992, eles estiveram na Câmara Municipal e na Prefeitura Municipal. Porque tinha um presidente comprometido com o erário público. Quando você tem um presidente no TCE, no TCU, e você tem um Ministério Público imparcial, a tendência da corrupção, dos contratos de licitação e de pregão e das despesas fixas e do conluio e do tráfico de influência
do toma lá da cá e do TAC, do excesso de funcionários, ele diminui. Porque há imparcialidade das instituições. Mas quando eles não fazem, há o abuso de poder. E a Câmara de Cidadania, ela não tem político de estimação. Só de 2024 até 2026, na data de hoje, de 10/8, a Câmara de Cidadania fez várias denúncias da Câmara Municipal, onde está tramitando no Ministério Público, e eu estou cobrando, eu fico em cima. Muitas vezes o promotor pode achar que eu sou chato, mas eu prefiro ser chamado de chato, mas não de omisso, alienado à corrupção. De ser imparcial e não parcial. E se eu perceber que a parcialidade do Ministério Público com Executivo e Legislativo, eu tenho vários caminhos para recorrer na Justiça, tanto estadual como federal. A minha grande preocupação como organização fiscalizadora é sobre a saúde pública no município e a educação. Uma educação de qualidade, professores bem remunerados, uma segurança pública de qualidade, onde os agentes públicos que fazem concurso público tenham o 2º grau completo, curso superior, e não concurso público fabricado para favorecer cabos eleitorais. E aqui em 4 Barras tem essa tradição. Está também na mão do Ministério Público, tramitando. Nós estamos aguardando a conclusão final do processo. E das diárias fabricadas pelos ordenadores de despesa, onde a empresa palestrante que vai dar o curso, ela recebe 3 diárias e a prefeitura ou a Câmara Municipal de 4 Barras, porque eu posso falar de 4 Barras, que eu estava no sistema, ela paga 5 diárias. E principalmente quando é para a cidade de Foz do Iguaçu. Porque eles atravessam a fronteira e vão para a Argentina, vão para o Paraguai fazer compras de bebidas e outros produtos. E só negam o imposto. E transportam esse material em carros oficiais. Isso é lamentável e uma vergonha. É um crime. Mas eu denunciei em agosto de 2024, ainda quando eu estava como assessor parlamentar do presidente da Casa de Lei. Eu paguei um preço de perseguição, de retaliação, e estou pagando até hoje. Fabricaram o boletim de ocorrência em delegacia, proibiram do presidente fazer fotos ou vídeo
na Câmara Municipal, que é a casa do povo. Eles rasgaram a Constituição Federal, porque é a casa do povo, é pública e todo cidadão tem o direito. Mas vamos esperar que a justiça dos homens, o nosso Ministério Público da comarca de Quatro Barras, a nossa juíza, o nosso promotor, faça justiça. Como pode tirar o direito de uma entidade que tem CNPJ de utilidade pública, Lei 1027, de frequentar a casa de lei, onde o presidente pediu medida protetiva? Eu sou uma ameaça para a sociedade quatro-barrense? Eu sou uma ameaça para os vereadores da Casa de Lei? Não. Aqui nós temos CNPJ para servir e não ser servido. E eu fui dirigido, conduzido para a delegacia com 3 carros oficiais, como fosse um bandido perigoso, de alta periculosidade, onde eu nem abri a minha boca, porque eu já sabia que havia uma armação. Se eu falasse, eles poderiam até colocar algema para me constranger perante a sociedade. Olha, o presidente da Câmara de Cidadania foi algemado para a delegacia com ordem do ordenador de despesa e dos vereadores da mesa. Mas graças a Deus, graças ao grande arquiteto do universo, o Deus único e verdadeiro, eu deixei muitos companheiros e colegas de trabalho que são imparciais, são contra a corrupção que há na Casa de Lei. E quando eu cheguei no portão ali, antes de entrar, já me avisaram: seu Abreu, cuidado que estão armando uma armadilha para o Senhor. Eu falei: Deus está no controle, Deus está no comando, que a justiça seja feita. E aconteceu. Pela emoção, eles tomaram uma decisão. E eu, pela razão, procurei os meus direitos. Está tramitando e vamos aguardar que a justiça seja feita. Porque não é a primeira vez. Se o Ministério Público, a comarca de Quatro Barras, entrar em contato com o Ministério Público da comarca de Campina Grande do Sul, vai ter acesso aos processos que a Câmara de Cidadania entrou contra o prefeito que está no poder hoje, Loreno Tolar, e contra vereadores. Não mudou nada. Não mudou nada. A tradição arcaica, ultrapassada e falida da corrupção, dos vícios, são os mesmos. Então, desde lá, do Fórum de Campina Grande do Sul, da comarca de Campina Grande do Sul, eu já vinha fazendo denúncia da Secretaria Social, da Secretaria da Saúde, do Armazém da Família, que quebraram, sucatearam, da Secretaria de Infraestrutura, da Educação, que só entrava em creche quem tinha padrinho, vereadores.
E eu denunciei. Fui ameaçado de morte. Não tive medo, fui para cima. Vieram na minha casa me fazer proposta, me intimidar. O secretário de ordem pública, armado, sem porte de arma. E eu denunciei. Não tive medo. Então, aqui nós temos um quadro. Depois de tudo isso que aconteceu, aqui tem bala na agulha. É uma palavra figurativa, com dois bonecos. Abreu, bala na agulha. Enéas Farias, bala na agulha. Mas é uma palavra figurativa, dois bonecos. Não que o Abreu anda armado, ameaçando as pessoas. Eu nunca puxei a arma para ninguém em 4 Barras. Trabalhei na Casa de Lei 12 anos. Nunca puxei a arma para ninguém. Já tirei contribuinte armado de lá de dentro. Não chamei a polícia para não constranger. Levei o cidadão até seu carro, ele colocou a arma lá dentro e voltou para assistir a sessão. Esse é o Abreu, presidente da Câmara de Cidadania. Não para fiscalizar por ódio, por perseguição, mas sim para servir e ser servido. E vou confirmar mais uma vez e deixar registrado nesse vídeo. Não adianta me intimidar. Não adianta me ameaçar. Porque quanto mais vocês batem, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu continuarei fazendo as fiscalizações. Continuarei fazendo auditoria. Se tiver dolo, corrupção, desvio de conduta, eu denunciarei ao Ministério Público, estadual e federal. Então, essa é a matéria de hoje do livro que o presidente da Câmara de Cidadania pretende lançar até dezembro. A gente está fazendo por parte, e eu estou fazendo vídeo, live, já para ter conhecimento mais ou menos o que é o conteúdo. O conteúdo é transparência e cidadania na fiscalização pública, com o erário público, para coibir o tráfico de influência, o conluio com o erário público. Esse é o foco, essa é a pauta, esse é o nosso compromisso. Fica aqui os meus agradecimentos aos cidadãos quatro-barrenses de boa fé, da corrente do bem, que ajuda a Câmara de Cidadania, porque eu não tenho bola de cristal, eu não estou em 10 lugares ao mesmo tempo, não tenho condições, mas eu tenho as pessoas que acreditam, que confiam na transparência, na lealdade, na credibilidade que a Câmara de Cidadania jamais revelará quem são os nossos informantes, quem são os nossos colaboradores. E eu agradeço a vocês. Se eu cheguei até aqui, desde 2005 até hoje, graças à Sociedade Quatro-Barrense. Não devo nada para ninguém. Nunca um vereador me deu R$1.
nunca dirigi um carro oficial da Câmara Municipal para fazer puxa-puxa, assistencialismo, transportar paciente para hospital, clínica ou até para fazer compra lá em Curitiba. Então, aqui vocês não vão colocar a algema nos meus punhos. Vocês podem fazer denúncia, pode fabricar denúncia, pode ir na delegacia com denúncia fabricada. Mas quem denuncia tem que apresentar os atos da prova. E eu acredito na justiça. Eu acredito no Ministério Público. Eu acredito na juíza ou no juiz, no promotor ou na promotora do Ministério Público da comarca de Quatro Barras. Quando eu tinha que prestasse conta ao Ministério Público da comarca de Campina Grande do Sul, também ficou os meus agradecimentos, a minha gratidão ao doutora Paula, a juíza, ao doutor Otacílio, ao doutor Felipe, ao doutor Gustavo Bravo, a minha gratidão. Porque eles falavam, nós do Ministério Público queria ter 10 Abreu em Campina Grande do Sul, em Quatro Barras, para ajudar o Ministério Público, que seria os olhos do Ministério Público. E hoje eu sou os olhos do Ministério Público da comarca de Quatro Barras. Não sou X9, como vocês falam, não. Isso é uma palavra pejorativa, constrangedora. Agora, vocês são corruptos. E os fornecedores que prestam serviço são corruptores. Então, vocês que têm que prestar conta para a justiça. Não aquele que fiscaliza, que tem provas, que denuncia. Minhas mãos estão limpas. A de vocês estão sujas de sangue, de verbas públicas geradas por desviado. E eu sempre falei, todo político corrupto não morre de morte natural. Porque a justiça de Deus, ela não falha. Quando você rouba verba pública da saúde, onde uma pessoa perde a sua vida numa maca ou no leito por falta de remédio, de exame ou de assistência emergencial, você vai pagar um preço alto perante a justiça de Deus. Ou de câncer, ou de qualquer outra doença. E eu não vi nenhum político morrer de morte natural. Quase todos eles morrem de câncer. Esse fica um recado para vocês. Fica um recado. Faça uma reflexão. Reveja seus conceitos. Porque senão, todo o dinheiro que vocês roubaram, que vocês desviaram, vocês vão gastar com médico para curar esse câncer maldito da corrupção. Fica aqui meu abraço e minha gratidão. Obrigado, grande arquiteto do universo. Obrigado, minha esposa, minha companheira, que está comigo desde 1976. Fizemos 50 anos de casados. Nem tudo foram flores, mas nós superamos as adversidades do dia a dia.